Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que, para muitos, é um verdadeiro desafio: a revisão de literatura. Mas a nossa meta aqui é bem clara. Vamos transformar essa tarefa, que às vezes parece um bicho de sete cabeças, em algo muito mais dinâmico e com propósito. A ideia é parar de criar listas e, finalmente, começar a contar uma boa história. E para começar, essa citação do Darrell Ben é perfeita. Ela resume o problema de uma forma brilhante. Sabe, uma revisão que é só uma sequência de resumos, um atrás do outro, sem nenhuma conexão, ela não ajuda a área a avançar. É exatamente como ele disse. É como ter uma lista telefônica enorme, cheia de nomes e números, mas sem a menor ideia de como essas pessoas se conectam. Falta o enredo. Essa, então, é a grande questão, não é? Como é que a gente sai dessa armadilha da lista e chega numa narrativa que faça sentido, que não só resuma o que já foi feito, mas que também aponte um caminho para o futuro. É exatamente isso que a gente vai desvendar juntos agora. Ok, vamos lá. O primeiro passo é uma mudança de mentalidade. Uma revisão de literatura de qualidade não é sobre listar tudo que já foi publicado. É sobre entender o propósito maior por trás dela. E olha só, essa comparação visualiza tudo perfeitamente. De um lado, a revisão lista telefônica, que é basicamente uma coleção de resumos que, no fundo, acaba até atrapalhando o avanço do conhecimento. E do outro lado, o nosso objetivo, a revisão eficaz. Ele é uma síntese, uma costura de ideias que cria uma base sólida para construir o futuro da pesquisa. É sair do papel de colecionador e virar um arquiteto do conhecimento. Certo, com a mentalidade ajustada, vamos para a parte prática. Como a gente começa a construir essa base? Tudo se inicia com uma introdução que prenda atenção e, claro, uma boa estratégia de busca. Pensa na introdução como um anzol. É sua chance de fisgar quem está lendo logo de cara. Para isso, primeiro, motive o tópico. Mostre por que ele é relevante. Depois, defina os conceitos mais importantes para todo mundo partir do mesmo lugar. Deixe bem claro qual vai ser a contribuição do seu trabalho e, por fim, desenhe os limites do campo de jogo, qual é o escopo, o contexto e o nível de análise que você vai adotar. E para achar os artigos certos, o ideal é ter um método. Um bom caminho é esse, em 3 passos. Primeiro, comece pelos periódicos mais importantes da sua área e também de áreas próximas. Segundo, olhe para trás. Veja as referências dos artigos mais importantes que você encontrou. E terceiro, olhe para frente. Use ferramentas como o Web of Science para descobrir quem citou esses mesmos artigos. Assim, a gente garante que nada importante fique de fora. Agora a gente chega na virada de chave mais importante de todas. É o momento de parar de pensar em autores e começar a pensar em conceitos. Esse é o verdadeiro segredo para conseguir sintetizar o conhecimento. E essa tabela aqui deixa tudo muito claro. A abordagem focada no autor é a clássica lista telefônica, né? Fulano disse isso, ciclano disse aquilo. Não cria conexão nenhuma. Agora, a abordagem focada no conceito é diferente. Ela organiza a discussão ao redor de ideias, de temas, integrando o que vários autores diferentes falaram sobre a mesma coisa. É aqui que o enredo, a história, começa a aparecer de verdade. Tá, mas como eu faço isso na prática? Bom, uma ferramenta sensacional é a chamada matriz de conceitos. A ideia é simples e muito poderosa. Conforme a gente vai lendo cada artigo, em vez de só fazer um resumo, a gente vai mapeando quais conceitos-chave ele discute. No final, em vez de uma pilha de resumos, o que a gente tem é um mapa de ideias que mostra quem falou sobre o quê. Fica muito mais fácil organizar a escrita por temas. Uma revisão de literatura não serve só para a gente olhar para o passado. Pelo contrário, o papel mais nobre dela, na verdade, é ajudar a traçar um caminho para o futuro. Ou seja, construir e expandir teorias. E aqui está o pulo do gato. Uma revisão realmente excelente faz mais do que só juntar o que já se sabe. Ela, na verdade, aponta as lacunas. Ela mostra essa diferença entre o conhecimento que já existe e aquilo que a gente ainda precisa descobrir. É justamente nesse espaço que nascem as contribuições que fazem a diferença. Para dar uma forma mais concreta a essas novas direções, a gente usa o que chamamos de proposições. Elas são basicamente afirmações sobre como as variáveis se relacionam. Pense nelas como os tijolos que constroem a teoria. Mas olha, um detalhe importante: as proposições sozinhas não são a teoria. A teoria de verdade está na justificativa por trás delas. E como a gente justifica essas proposições, então? Basicamente, a gente bebe de 3 fontes. A mais importante de todas é o raciocínio teórico, ou seja, a lógica, o porquê daquela relação existir. Depois vem os achados empíricos de outros estudos que dão suporte com evidências.
E, por fim, a prática ou a experiência, com exemplos do mundo real. Uma boa justificativa consegue misturar um pouco de cada uma dessas fontes. Bom, já temos a estrutura, já sabemos como sintetizar e até como propor novas teorias. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar daqueles detalhes que fazem toda a diferença: o tom da escrita e a conclusão. Essa citação do Richard Daft é um ótimo lembrete. O objetivo nunca é destruir o trabalho dos outros. O conhecimento é uma construção. Então, o tom precisa ser construtivo. A ideia é mostrar como a nova pesquisa se apoia no que veio antes para poder enxergar mais longe e não ficar só apontando o dedo para as falhas. Então, resumindo tudo, o artigo de revisão ideal se parece com isso aqui. Ele começa motivando o tema, define bem os conceitos, revisa a literatura de um jeito conceitual, desenvolve um modelo para o futuro, justifica bem as suas proposições e, muito importante, termina com implicações claras, tanto para a pesquisa quanto para a prática. E para a gente terminar, fica aqui essa reflexão. Uma revisão de literatura não é um simples relatório sobre o que já passou. É, na verdade, um mapa para o futuro. A pergunta que fica não é só o que já foi descoberto, mas sim que mapa a gente vai desenhar para guiar quem vem depois.